já o número de vocês, tá? No início, para no final eu não ficar esperando para quando for sair. Vou colocar logo o número aí, tá? Consequentemente, vocês vão aí abrir na página 207, foi o que a gente parou ontem aí, tá bom? Página 207. Página 207. E aí vamos fazer só uma recapitulação aqui, fazer aqui um resumão. Aqui. Um resumão do que a gente já viu, tá? Só para vocês se situar aí. A gente está estudando reações químicas, conteúdo que vai ser cobrado no terceiro período, tá? Dentro das reações químicas, o que, que a gente viu? Nós vimos o balanceamento. Depois a gente precisa fazer atividade mais, né? Para colocar aqueles números na frente, balanceamento. Aí nós vimos, depois do balanceamento, nós vimos a classificação das reações químicas. Classificação das reações químicas. Como é que a gente classificou as reações químicas? A gente classificou ela de algumas maneiras. Classificamos ela como exotérmica e endotérmica. Exotérmica quando libera calor, endotérmica quando absorve calor. Classificamos como as reações espontâneas e não espontâneas. Beleza? Classificamos as reações enquanto a suas substâncias. Quando a substância ela é síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Classificamos dessa maneira aí. Depois a gente falou de mais alguns tipos a mais de reação, como a pirólise, né? Pirólise, a gente falou da calcinação, aplicação da pirólise dentro da estrutura da química. Fotólise, é uma reação de decomposição feita pela luz, né? E a reação de eletrólise. Falamos também detalhadamente de cada tipo de reação. Então, a gente começou por reações químicas, passamos por balanceamento, classificação das reações químicas, exotérmica e endotérmica, espontânea e não espontânea, síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca, pirólise, fotólise e eletrólise, tá? E aí, a gente entrou nas leis ponderais, que eu acabei na aula anterior, que foi as 3 leis: a lei de Lavoisier, a lei de Prost e a lei de Dalton, certo? Que também tem associações, né? A gente falou que, por exemplo, a lei de Lavoisier é a chamada lei da conservação da massa, certo? Aí nós temos a lei de Prost, que é chamada lei das proporções, constantes. E a famosa lei de Dalton, que é chamada de lei das proporções, muito parecida, né? Só que em vez de ser das proporções constantes, ela vai ser chamada de lei das proporções múltiplas.
E aí, a gente encerrou ontem, encerramos não, iniciamos o estudo de massa molecular, que vocês já viram uma parte da massa molecular lá atrás, quando a gente falou de cálculo químico, tá bom? A gente vai continuar. Resolvemos aí, estamos na página 207, resolvemos a primeira questão, a resposta deu 34, e aí eu vou... Aí eu resolvi mais 2 exemplos, se eu não me engano, ou foi mais um, e agora eu vou para a segunda questão, tá bom? Segunda questão diz assim: o enxofre pode se combinar com oxigênio, formando gases SO2 e SO3. Determine as massas moleculares desse gás. Vamos lá. Vou abrir aqui meu caderno. Abrir a câmera também, né? Porque senão não dá para resolver. Questão 2 da página 207, tá bom? Deixa eu abrir aqui a câmera do meu celular. Para a gente poder levar aí tranquilamente a explicação aí das questões. Pronto, vamos lá então a segunda questão, resolução aí com a tela do celular aberta, tá? Ele deu 2 gases, então segunda ele deu o gás SO2 e ele deu gás SO3. Ele disse que o S pesa 32 e o oxigênio pesa 16, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular primeiro do SO2 aqui. O S só tem 1, ele pesa 32, fica 32 vezes 1, mais o O aqui tem 2 e ele pesa 16, fica 2 vezes 16, vai ficar 32 mais 16 vezes 2 dá 32 também. Somando tudo vai dar 64 gramas por mol ou 64 U. Foi o que a gente viu ontem, tá? E agora vamos calcular do SO3. Vou calcular aqui embaixo o SO3. O S só tem 1, vai ficar 32 vezes 1. E o oxigênio tem 3, fica 16 vezes 3. 32 vezes 1 dá 32. 16 vezes 3 dá 48. 48 mais 32 dá 80. 80 gramas por mol ou 80 U. Alguma pergunta? Sim ou não? Então, desculpa, pessoal, caiu aí a conexão, tá bom? Resolução aí da segunda questão. SO2 e SO3. Vai ficar 32 do SO2 primeiro. Vai ficar 32 vezes 1 mais 16 vezes 2. Vai ficar 32 mais 32, que dá igual a 64 gramas por mol.
ou 64U. Essa daí foi a do SO2. Vamos agora para o SO3. SO3. Tá, 32 vezes 1 mais 16 vezes 3. Vai ficar 32 mais 48. Dá igual a 80 gramas por mol ou 80U. Beleza? Essa daí foi a nossa segunda questão da página 207. Terceira questão. Vamos aí à resolução da terceira, tá bom? A terceira diz assim: calcule a massa molecular das substâncias abaixo. Ele deu os valores da massa de cada um, tá? Deu os valores da massa de cada um e pede para a gente calcular, tá bom? A primeira, gente, a letra A, ele fala sobre uma substância chamado ácido acético, tá? Para quem não conhece o ácido acético, galera, ele é um ácido extremamente importante dentro da química, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza sim, tá? Como é que eu posso... Eu vou mostrar a aplicabilidade dele para vocês em forma de estudo, para vocês entenderem. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Para quem não sabe, para quem não lembra, eu já até falei uma vez, mas eu falei da aplicabilidade do ácido acético. Deixa eu botar aqui no chat. Ácido acético. Ó, o acético participa da preparação de diversos materiais, como acetatos metálicos, empregados em processo de impressão, acetato de celulose para a produção de textos, filmes fotográficos, acetato de vinilo utilizado no processo de polimerização na formação de cloreto de vinilo, que é o PVC, o cano, ésteres orgânicos voláteis, largamente utilizado em solvente para tintas e resinas, produção de vinagre para o consumo alimentício, tá bom? Mas a principal aplicabilidade é essa, a produção de vinagre, tá bom? Então vamos lá, vamos aí à fórmula do ácido acético. O ácido acético, galera, deixa eu abrir aqui a folha aqui e botar a fórmula para vocês aqui no caderno. A fórmula do ácido acético é CH3COOH. Qual é a minha sugestão de praxes? É unir tudo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, o carbono ele pesa 12, o oxigênio pesa 16 e o hidrogênio pesa 1. São os elementos que eu tenho em questão aí, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? O que eu vou fazer? Eu vou unir o que tiver de carbono. Ó. Carbono eu tenho 1, 2, ó. Então vou botar 2 vezes 12. Por que 2 vezes 12? 2 são a quantidade de carbono e 12 é o peso do carbono. Agora eu vou para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 3 com mais 1, 4. Só que o hidrogênio pesa 1. Então vai ficar 4 vezes 1. E o oxigênio eu tenho 2, só que ele pesa 16. 2 vezes 16. Certo? Então como é que fica aí o processo? 2 vezes 12 dá 24. 4 vezes 1 dá 4. E 16 vezes 2 dá 32. Né? Somando tudo, né? 32 com 4, que dá 36. 36 com 24, que dá 10, 3, 6, 3, 5, 6, 60. 60 gramas por mol. Ou 60 U. Tá bom? Vou botar no cálculo para vocês aí. Botar aqui CH3COOH. Ficou 12 vezes 2 mais 4 vezes 1 mais 16 vezes 2. 12 vezes 2 dá 24, mais 4, mais 32. Somando tudo dá 60 gramas por mol. Ou 60 U. Tranquilo?
Vamos aí à próxima. Letra B. Ácido iodídrico. Por que o 12 multiplica por 2? Patrício, porque eu tenho dois carbonos, ó. Um aqui e um aqui, ó. Aí eu somei logo, por isso que eu botei por 2, entendeu? Compreendeu? É porque eu já somei os dois carbonos logo. Show. Vamos agora à letra B, que é a letra B. A letra B é o menino, como é o nome dele? É o ácido iodídrico, HI. HI, ácido iodídrico. Quem nunca ouviu falar do ácido iodídrico, tá? Eu vou botar uma síntese para vocês. Mais ou menos para que ele serve aí no chat, tá bom? Ó, o iodeto de hidrogênio ou hidrogênio é o ácido iodídrico, tem, contudo, diferentes comportamentos na temperatura ambiente. Um é gasoso e o outro é aquoso. O composto HI é utilizado na síntese de iodo como agente redutor, tá? E aí vamos calcular a massa, né? Lembrando, o hidrogênio pesa 1 e o iodo pesa, aqui nos dados aqui, o iodo pesa 127. Como é que fica? HI vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 127. 1 vezes 1 dá 1, 127 vezes 1 dá 127, somando 128 gramas por mol ou 128 U. Tá bom? Essa aí é a resposta da letra B. Letra B. Ácido iodídrico. Vamos aí agora ao nosso amigo e querido ácido sulfúrico, letra C. Letra C é o H2SO4, ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico, ele é muito conhecido, tá? Porque ele é o ácido mais perigoso e letal da, da combinação química, beleza? A reação dele é altamente exotérmica, muito quente, e ele tem um poder de corrosão muito grande mesmo, tá? E aí vamos lá, então, calcular a massa do ácido sulfúrico, tá? Lembrando que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4, o hidrogênio pesa 1, o S pesa 32 e o oxigênio pesa 16. Então vamos lá, vai ficar 2 vezes 1 mais, desculpa, 2 vezes 1 mais 32 vezes 1 mais 16 vezes 4. Aí vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 32 vezes 1 dá 32, mais 16 vezes 4 dá 64. Somando tudo, vai dar 98 gramas por mol ou 98 U. Aí foi a letra C.
Ok, ok. Podemos aí para frente. Posso ir para a próxima? Respondi a letra C, vou para a letra D. Letra D é o H3PO4. H3PO4 é o chamado, conhecido ácido fosfórico. Certo? É o famoso ácido fosfórico. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou colocar aqui um breve resumo, como estou colocando de todos para vocês. Ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico é um composto químico líquido incolor, denominado pela fórmula molecular H3PO4, que é o que a gente vai calcular a massa. Ele é solúvel em água e etanol e absorve a umidade do ar, podendo formar uma solução aquosa concentrada. Esse composto ele reage com metais, liberando gás de hidrogênio inflamável, esse que não é compatível com base forte, nem com a maioria dos metais. Portanto, o ácido fosfórico é considerado o mais importante entre os ácidos de fósforo, tá bom? Então vamos aí ao cálculo da massa molar do H3PO4. O hidrogênio pesa 1, o P pesa 31 e o O pesa 16. Vai ficar 3 vezes 1 mais 31 vezes 1 mais 16 vezes 4. 3 vezes 1 dá 3, 31 vezes 1 dá 31 e 16 vezes 4 dá 64. Somando tudo, vai ficar 64 mais 31 mais 3, né? 4, 7, 8, 9. 98. 98 gramas por mol ou 98 U. Beleza? Esse aí é o chamado ácido fosfórico. Copia aí para a gente poder passar para a última. Dá um tempinho para a gente ir para a letra. Podemos ir para a letra E? Tá, letra E, chamado e conhecido de ácido fosforoso, tá? Ácido fosforoso. Gente, o ácido fosforoso, ele também tem um textozinho aqui para vocês, tá? Vou botar aqui. Chat, né, logicamente. Aí o resumozinho. O ácido fosforoso é um composto químico descrito pela fórmula H3PO3 ou HPOH2. Não é usado muito essa outra fórmula. É um dos oxiácidos do fósforo. Outro importante mesmo sendo o ácido fosfórico e o ácido hipofosforoso. Note que somente os compostos reduzidos do fósforo recebem o nome oso. Isso aqui não é importante, tá? O que importa para vocês é saber a fórmula, H3PO3. Então vamos lá, a fórmula, vamos calcular a massa do ácido fosforoso, H3PO3. Gente, o hidrogênio, ele pesa 1, o P, ele pesa 31 e o O, ele pesa 16. Professor, os valores nunca mudam, não? É sempre esses os mesmos? É, gente, porque são dados da tabela periódica, tá bom? Se são dados da tabela periódica, a gente tem que obedecer rigorosamente, beleza? Então vamos aí a
cálculo da letra E, H3PO3. Vai ficar 3 vezes 1 mais 31 vezes 1 mais 16 vezes 3. Desculpa, saiu errado ali o cálculo. 3 vezes 1 mais 31 vezes 1 mais 16 vezes 3. Pronto, agora sim. 3 vezes 1 dá 3, mais 31 vezes 1 dá 31, mais 16 vezes 3 dá 48. Desculpa. Somando tudo, desculpa, vai dar 82 gramas por mol ou 82 joule. Essa aí foi a resposta da nossa atividade. Tá bom? Praticamente a gente encerrou o capítulo, né? Porque só tem agora a atividade. Aí eu queria terminar esse texto aqui e depois a gente resolve umas questõezinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Diz assim: qual a explicação científica para que alguns pratos fiquem mais gostosos no dia seguinte? Por exemplo, a feijoada. A feijoada, para mim, ela só fica boa no outro dia. Existem alguns pratos que ficam bons só no outro dia. Por quê? Existe uma explicação química. Vamos lá. O mesmo de ontem, sobra ou requentado, como quiser chamar. Esses pratos que você cozinhou ontem e guardou na geladeira podem conter uma explosão de sabores que você não sentiu quando foram servidos pela primeira vez. Em especial, guisados, molhos, sopas, tendem a ter sabor muito melhor no dia seguinte. Isso não tem a ver com a sua memória ou com o fato de que você não teve de cozinhar. Agora pode relaxar e desfrutar melhor da comida. O segredo está nos próprios alimentos, seus ingredientes e as reações químicas que nele acontecem durante o cozimento, refrigeração e aquecimento. Gente, é bem simples de entender. Quando você está fazendo o alimento ali, principalmente no uso do fogo, a reação que está ocorrendo é uma reação de combustão, certo? Você está utilizando o fogo e tal. E aí o que acontece? Você retira algumas propriedades químicas do alimento na hora do cozimento. Então, o alimento, muitas das vezes, na hora que você está fazendo, ele não fica do modo que você queria, de certa forma. Mas tem outros alimentos que só passam a ficar bom no outro dia. Por quê? Porque a nossa amostra vai estar em repouso, vai estar reagindo como meio. Então, tudo isso aí influencia para que o alimento fique melhor e mais agradável ao paladar. Tá certo? É claro que nem toda comida guardada de um dia para o outro, logicamente, né, vai ter um sabor melhor. Sabemos que uma salada, depois de temperada, fica murcha e pouco convidativa, algumas horas após seu preparo. Pratos fritos, questão de pratos fritos, né? Perdem a textura crocante e o macarrão vira uma maçaroca borrachenta e ressecada, né? Peito de frango, sushi, peixe, mas isso também fica pouco apetitoso dias após seu preparo. Por outro lado, um molho à bolonhesa, um frango, meu irmão, requentado não tem nada igual. Realmente muito gostoso. Um frangozinho do outro dia, meu irmão, né? Parece que o tempero ele absorve. Principalmente se for uma galinhazinha caipira, né? Não, Ítalo? Tu é doido, bom demais, meu mano. Agora tem, claro, existe comida que realmente requentada não presta, não. Por exemplo, um macarrão. Gosto não de macarrão requentado, mas um frango, uma bolonhesa, às vezes, macho é bom demais. Eu acho, né? Minha opinião. Certo? Tem gente que tem gosto para tudo. Não, mas realmente é a questão química aqui, tá, gente? Não é questão de opinião, não.
que é questão química mesmo, sobre o assunto. Tá bom? Química e física. As receitas que melhoram de gosto de um dia para o outro têm algumas características em comum. Aí também, né, Ítala? Aí também tu pegou pesado, pô. Tá dizendo em questão, eu tô dizendo em questão, claro que se a pessoa, pô, chegar no restaurante, mano, traz aí uma comida requentada para mim. Pô, também não é assim, né? Tô dizendo em casa, entendeu? Casa, de boa, sem estresse. Tu também, né, mano? Pega pesado. Tu é doido, é bom demais. Claro que no restaurante você não vai chegar e pedir, ei, mano, me traz aí um frango de ontem, por favor. Diga. Claro que ninguém faz isso, né? Até porque você não sabe a procedência do alimento. É, a gente faz em casa porque a gente sabe a procedência do alimento, quem fez, né? E tudo mais. Mas a questão é mais da química mesmo, do processo. Certo? Então, gente, ó, pratos que contêm carne e molho, por exemplo, combinam múltiplos ingredientes com propriedades aromáticas individuais. Por exemplo, entre elas, cebola, tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta de cebola. Cebola, alho, pimentão, ervas. Durante o processo de cozimento, eles sofrem uma série de reações químicas dentro de um ambiente complexo. O ingrediente aromático são os que mais reagem nesse meio, produzindo compostos de sabores e aromas. Por exemplo, quem bota na carne um alçafrão, uma pimentinha picante, uma pimentinha do reino, quem gosta de usar um pimentão, uma cebola, tudo isso aí, gente, num processo químico é baseado em reações químicas, entendeu? Então, vale a pena o cara fazer? Claro, em linhas gerais, sim. Por que não? Entendeu? Então é o que eu estou falando. De certa forma, vale a pena você fazer isso aí, certo? Também tá ficando com fome, já tô nada. Cara, só falando em comida, né, Ítalo? Uma hora dessa é bom o cara tomar um cafezinho, tal, com leite, pãozinho com queijo, presunto. Quando o prato esfria, é refrigerado e depois requentado, alguma dessas reações volta a ocorrer, resultando em um melhor sabor. Além disso, em um prato recém-preparado, ingredientes como alho e cebola podem se sobressair demais, disputando a atenção do paladar uns com os outros no dia seguinte. No entanto, já se mesclaram e se suavizaram, o que dá ao prato um sabor mais equilibrado. Não, não, gente, não estou fazendo propaganda de comida requentada. Estou dizendo que existem algumas comidas que no outro dia fica maravilhosa. Um exemplo é o frango, na minha opinião, né? Ou então a feijoada. A feijoadazinha no outro dia também, meu irmão. Filé do boi, certo? Beleza? Vamos lá, continuando. Gorduras, ossos e músculos. As gorduras e os colágenos têm muito a ver com a alteração dos sabores. Quando uma carne cozida esfria, o colágeno, um tipo de proteína presente no músculo, os ossos e outras partes do animal que havia derretido durante o cozimento começam a se coagular na superfície da carne, prendendo muitos sabores. Esse fenômeno se acentua ainda mais na carne moída, porque há mais superfícies às quais o colágeno gelatinoso pode aderir. Os mesmos ocorrem com os amidos, quando são cozidos, fica gelatinoso ao esfriar, os compostos sabores presentes no molho ficam presos em sua estrutura. Por exemplo, vamos mudar aqui, Ítalo, de conversa, vamos sair do frango, vamos para a carne moída. A carne moída, cara, ela depois você fez aqui a primeira vez, deixou lá, esfriou, né, tal. Quando você vai esquentar, meu irmão, depois tu é doido, é boa demais, cara. Parece que fica melhor. Por quê?
Porque a carne moída, ela vai receber um bocado de propriedade química das reações que ficaram ali pendentes, como, por exemplo, o molho, o extrato de tomate, a cebola, o pimentão, entendeu? E isso, pega o molhozinho de tomate, bota lá no pão e tal. Tem gente que gosta de pra caramba pão com carne moída, né? Na macarronada, então? Então, basicamente, gente, existe esse tipo de. Não tô defendendo que a comida requentada seja boa. Lógico que não. Quem é que não gosta de comer um arroz, né? Da hora e tal. Mas eu estou dizendo que alguns alimentos absorvem bem a composição do outro dia. Entenderam aí a jogada? Bom, o mesmo ocorre em pratos à base de carne. Quando esfriam e são requentados, tornam-se mais viscosos, porque as fibras da proteína se decompõem, liberando material gelatinoso que fica entre as células. Por exemplo, quando você esquenta uma carne cozida, todo o tempero ela fica muito mais apurado, né? A carne fica mais gostosa. Por quê? Porque aquele material gelatinoso que fica lá na carne, que é aquele óleozinho, né? Ele ainda está reagindo com a carne, tá? E aquela reação ali, ela deixa o alimento mais saudável, não. Fica o alimento mais aderente, mais gostoso. Entenderam aí a jogada? Então, basicamente, é por isso que o alimento fica gostoso. Diz aí, Ítalo. Pronto, ainda tem a pizza que eu já ia dizer também que é um alimento que é muito gostoso. Por quê? Por que que a pizza requentada ela é gostosa? Algumas, né? De acordo com a massa. Porque, gente, é o processo de fermentação. É o mesmo processo do pão, entendeu? Você usa farinha de trigo, usa o fermento biológico, né? Alguns usam óleo, açúcar, pronto, tudo isso aí forma uma reação química de forma com que a massa da pizza seja aderente e fique bem gostosa. Bom, gente, vou aqui me despedindo de vocês, tá? Queria agradecer aí a participação. Obrigado aí. Deu uma fomezinha agora, né, em todo mundo. Falando de comida, hora dessa. Pois um abraço aí e até a próxima, tá bom? Até amanhã, né? Fui. Tchau.